Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, quase boa noite nessa hora que eu estou gravando, né? Na verdade, este cumprimento de bom dia, boa tarde ou boa noite nas nossas gravações eu vou ter que eliminar, porque eu não sei a hora que você vai assistir. Mas, prazer falar com você de novo, nono ano. Acho que você já deve ter assistido o vídeo de introdução. Onde eu falei que nestas aulas online não fugiremos aos temas anteriormente abordados nas aulas presenciais, que são desenvolvimento pessoal, relacionamento humano, introdução às religiões, tradições religiosas, autoconhecimento, ok? Vamos ficar neste escopo de conhecimentos. Temos estudado já no nono ano agora, nas aulas online, cidadania e convivência. Cidadania e convivência, já vimos a convivência consigo mesmo, como conviver comigo mesmo. Agora, meus amiguinhos, nós vamos falar sobre a convivência com Deus. Gravamos agora há pouco para o 7º ano e falamos sobre o seguinte: o ser humano, quando ele começa a abrir o seu leque social, né? Primeiro que o primeiro contato de um ser humano, assim que sai, assim que chega neste mundo, naturalmente, frequentemente, é com a sua mãe, certo? Ali com a sua mãe é que ele vai ter os primeiros contatos, as primeiras aprendizagens. Ele começa a abrir este leque de sociabilidade convivendo com a sua família, com seu, assim, pais, irmãos. Depois é que ele começa a ampliar, sair de casa, ver que existem mais famílias, né? Não é assim que acontece? Ver que existe mais gente, ele começa a ampliar. De repente ele vai primeiro a uma igreja, depois à escola, ele começa a ampliar o seu leque de sociedade fazendo amigos. Depois da escola ele chega no vínculo, ele chega no mundo do trabalho, e assim ele vai ampliando. E o ser humano, ele tem pelo menos 3 mundos, né? Ou pelo menos 2, vamos colocar 2 mundos aí, todo ser humano vive. É o físico. Vamos lá, vamos ver se o Douglas não erra. É o físico, emocional e o espiritual. Vamos colocar 3. Físico, emocional e espiritual. E vem então a convivência com os amigos, a convivência comigo mesmo e a convivência com Deus. Este Deus, nós já falamos em aulas anteriores, que depende muito da sua experiência religiosa. Quando eu falo Deus, eu não quero dizer para você que seja o meu Deus, né? Depende da experiência religiosa de cada pessoa, correto? Mas o ser humano, ele se relaciona com Deus. Ele tem algum relacionamento com Deus, mesmo o ateu. Exatamente. O ateu, qual é a forma dele se relacionar com Deus? É a forma da negação. Ele se nega, ele nega a Deus, ele se nega a acreditar em Deus. Este é o relacionamento dele com Deus, correto? Aí, neste texto que, nesta semana, eu trago para vocês 2 textos. O primeiro texto, quem é Deus? É o título dele. Quem é Deus? Do Alessandro César. São 2 autores. O título do texto é Todos os Jeitos de Crer. Correto? Todos os Jeitos de Crer. A atividade, você vai ler este texto e vai fazer um comentário a respeito deste texto de Alessandro César. Tá ok?
quem é Deus? Aí você vai comentário sobre o texto, tá? Volto a dizer que tudo que você lê, você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a aceitar, nem fazer daquilo a sua prática de fé. Tá ok, gente? Vocês vão ler este texto que para Alessandro César é uma verdade. Não quer dizer que para você seja uma verdade. E você vai comentar este texto dele, tá? O texto 2, se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil. É uma música, né? É a letra de uma música. E ele diz assim, rapidamente, ó, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, que calar a voz, que encontrar a paz, que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Essa é uma canção escrita por ele, por Gilberto Gil, e você vai ter que ler reflexivamente, você vai ter que analisar, certo? E as atividades, olha, um trecho da letra diz, se eu quiser falar com Deus, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Como você entendeu isso? Qual a imagem dessa letra que mais tocou você? Justifique sua escolha. Né? Você vai ter que, nessa segunda, pensar uma parte da música, escrever ali, ó, essa foi a que eu achei mais forte. Por que essa foi a que você achou mais forte? Aí a outra, por que Gilberto Gil diz que no final não vai encontrar nada do que esperava? Vamos lá. Deixa eu colaborar um pouquinho com vocês nessa atividade. Primeiro, Gilberto Gil diz aqui que ele precisa, para falar com Deus, de se esvaziar, de se isolar. Né? Essa é a minha compreensão, tá, gente? Aí vocês vão ver a de vocês, né? Vocês vão refletir. Se isolar. Quantas vezes você já deve ter feito isso? Para orar, para rezar, você se afastou das pessoas. E para falar com Deus mesmo, para tocar mesmo o coração de Deus, ele acha que precisa se esvaziar dos desejos materiais, das vaidades, dos interesses. Ele precisa esquecer o mundo, esquecer de tudo. Ele precisa entrar, como eu disse para vocês, ó, físico, emocional e espiritual. Ele tem que esquecer do físico e do emocional, partir para o espírito, certo? Partir para o espírito, orar, ele tem que se despir. Quantas vezes a gente se pega orando, preocupado se o cabelo está arrumado, se o sapato está engraxado? Não é assim que a gente vai conseguir falar com Deus, certo? Tem que ser humilde, tem que se humilhar, né? Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, certo, gente? Me humilhar. A gente não pode ser grande. Essa é a minha compreensão, hein, gente? Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem corda para segurar. Porque, vejam bem, tudo na vida, nós temos uma imaginação material.
Como é que você imagina Deus? De acordo com o que a gente lê na Bíblia, de acordo com o que a gente imagina, quando eu falo assim, Deus, imagina Deus, você vai imaginar um senhorzinho de cabelo comprido, branco, de barba comprida, branca. Será que Deus é realmente assim? Será que Deus realmente tem este aspecto que nós imaginamos? A gente sempre imagina o céu, uma nuvenzinha com um murão na frente, um portãozão. Será que o céu é desse jeito? Aí Gilberto Gil vem e fala assim, eu tenho que caminhar decidido, porque muitas vezes as pessoas tentam sair dessa, sair fora, tal, né? E de repente, ao findar essa busca, o que eu vou encontrar não é realmente da forma que eu pensava encontrar. Uma coisa que a gente faz muito é tentar julgar as pessoas. Se aquela pessoa ela tem direito à salvação, se não tem, se Deus gosta dela, se Deus não gosta, se Deus aceita, se Deus não aceita, se Deus recebe, se Deus não recebe, se Deus entra naquela vida, se não entra, se Deus entra naquela casa, se não entra, se Deus mora, se não mora, se Ele aceita, se não aceita. A gente tenta padronizar Deus e a gente tenta padronizar os pensamentos de Deus, a gente tenta padronizar os desejos de Deus. Tem hora que a gente se acusa, se condena, porque a gente faz um padrão de um Deus, uma pessoa muito severa. Né? E será que Deus é assim? Né? Então, vem a pergunta, quem é Deus? E Gilberto Gil faz esta música, como eu disse, não precisa concordar nem discordar, a gente não precisa julgar se ele está certo, se ele está errado, cada um tem a sua experiência religiosa. A única coisa que eu achei interessante, até porque essa foi uma interpretação que eu tive de acordo com a minha experiência de mundo, a minha experiência religiosa, a minha experiência com os livros que eu leio, com as filosofias que eu leio, com as literaturas que eu leio, que não são apenas literaturas teológicas, não são apenas do segmento protestante, não são apenas do segmento católico, não são apenas do segmento cristãos ou muçulmanos. Eu leio literaturas dos mais diversos moldes, né, das mais diversas religiões, Testemunhas de Jeová, da maçonaria leio pouco, mas dos mormons, leio tudo que vocês puderem imaginar. Essa foi a interpretação que eu tive, certo? Agora, de acordo com a sua experiência religiosa, a sua experiência de mundo, a sua experiência literária, qual a interpretação sua? E o que eu achei importante, segundo a sua experiência com o seu Deus, com Deus, qual é a experiência espiritual que você tem? De acordo com a experiência espiritual que você tem, a experiência religiosa que você tem, o que é preciso para falar com Deus? O que você acha? Quem é Deus? O que é preciso para falar com Deus? Reflita isso aí essa semana. Mas as atividades são essas, ó. Faça um comentário a respeito do texto de Alessandro César. Aí a outra, um trecho da letra diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter as mãos vazias, tenho que ter a alma e o corpo nus. O que você entende disso aí? Qual a imagem dessa letra que mais tocou você? Justifique a sua escolha, justifique a sua escolha. Porque Gilberto Gil diz no final, não vai encontrar nada do que esperava. Por quê? Então essas são as atividades. Rômulo, depois o senhor manda no grupo os nomes dos escritores que você falou? Mando sim, Rômulo. Eu vou colocar lá o nome dos escritores, vou colocar uma lista de literaturas bacanas, tá bom?
Eu leio bastante, leio bastante. Se você quiser entrar no meu perfil, direto lá no meu perfil, no meu Facebook, você vai ver lá que eu leio muitas literaturas. Você, inclusive, não tem lá tudo que eu leio. Eu procurei no Facebook, né? Não tem, o Facebook não traz todos os livros que eu leio. Então, falta muito livro lá. Coloquei um pouco, tem mais uma pancada para eu colocar. E mesmo assim, tem alguns que eu procurei que o Facebook não colocou. Tá? Eu leio muito, leio filosofia, psicologia, livros religiosos, não religiosos, leio de escritores ateus, leio de escritores espíritas, protestantes, católicos, leio tudo, eu leio tudo. E a minha fé não é danificada por conta disso, tá? O bacana é a gente conhecer, é ter conhecimento, tá? Inclusive, veja, as atividades que eu trouxe para vocês, olha. Uma música do Gilberto Gil, né? Eu vou mandar para vocês sim, tá bom, Rômulo? Eu coloco lá no grupo para vocês. E compartilha, gente, essas aulas. Comenta com a galera sobre o grupo. Fala que já está todo vapor. Essa semana, eu sou sincero, essa semana as aulas não ficaram tão boas, não ficaram melhores, eu estou fazendo muito em cima da hora essa semana. Eu tive a ideia muito em cima da hora, por exemplo, já era para eu estar de banho tomado para ir para a igreja. São 6h40, mas semana que vem vai ser muito melhor, tá bom? Falou, Rômulo, Rômulo Pedron, um abraço. Arthur Vieira, Bianca Carvalho, Ashley Silva. Fica aqui então, só para reforçar, a atividade é para copiar no caderno. Tem pouquinho, ó, diminuir bem essa semana, tá? Tá ok, Rômulo, ó? Diminuir muito essa semana aí, ó. Tá? Copiar no caderno, a atividade direitinho, responder para ficar top. Vou depois colocar esse vídeo no YouTube para enviar o link para vocês, tá? Estou trabalhando também um formulário no Google Forms, é um aplicativo bacana. Eu vou fazer o formulário lá, vou gerar um link e vou mandar para vocês. Vocês vão responder no telefone, tá? Fica assim então, boa noite para vocês, um abraço. A partir da semana que vem tem mais vídeo na área. Terminando aqui eu vou postar as apostilas, as atividades, tá bom? Até mais, gente, um abraço para vocês.